Oi, eu sou a Débora e hoje eu vou te ensinar a fazer esse pullover de malha super fácil. Então fica comigo que eu já te explico. Para fazer esse pullover eu usei uma malha de tricô. Esse tipo de malha existe de várias tramas, tá? Essa que eu tô usando, ela lembra bem um moletinho, só que é mais grossinho e tem bastante elastano. Aqui eu dobro direito com direito, depois dobro novamente porque quando cortar já vai sair frente e costas ao mesmo tempo. Então é só acertar os tecidos bem direitinho pra gente fazer esse corte. Acerto bem. A primeira coisa que eu vou fazer aqui agora é já cortar uma faixa que vai ser o punho que eu vou usar na cintura. Esse pullover é um modelo mais curtinho, tá? Próximo da altura da cintura. Fica um pouco abaixo ali da cintura. Então eu corto aqui, marco uma faixa de 11 centímetros. Já faço esse risco. E agora eu vou cortar mais uma faixa de 6 centímetros, que eu vou usar para o punho da cava e para o decote também. É só riscar e cortar essas duas faixas e separar ali para mim. Essa faixa mais larguinha vai sobrar um pedaço ali depois que eu posso usar para uma das cavas. Já já eu explico. Agora o que eu faço? Pego uma camiseta que fica mais larguinha em mim, não é tão folgada porque eu também não quero esse colete tão grande. Primeira coisa que eu risco o ombro, bem rente mesmo a costura do ombro, só que eu quero esse ombro menor do que esse tamanho da camiseta. E também lembrando que vai entrar aí depois o punho dessa cava, certo? Que eu cortei lá com 6 centímetros, vai sair margem para costura e no final ele vai ficar com 2,5 centímetros. Então eu calculo ali a margem que vai sair para o punho. E agora eu marco o decote das costas. Vou marcar só o decote das costas, porque a gente vai cortar isso tudo junto. Depois que eu separar, eu corto o decote da frente. Risco a lateral, deixando uma margem de meio centímetro de costura, tá? Marco a altura da cava. E agora você dobra a camiseta ali e você vai seguir mais ou menos o desenho ali dessa cava até chegar o ombro. Feito isso, eu vou fazer uma alteração na costura desse ombro, porque o ombro tem uma quedinha da parte das costas para frente. A parte das costas ela é um pouquinho maior, então eu acrescento aí mais 2 centímetros, não, acho que é mais 1,5 centímetro que eu marquei ali. Subi 2 centímetros, corrigindo, subi 2 centímetros e marco 1,5 centímetro para baixo. Então, risco, que eu risquei ali o risco base do ombro. Agora eu vou deslocar a parte das costas para cima, aumentando 2 centímetros e depois eu vou diminuir 1,5 centímetro para frente. Já vocês já vão entender. Só cortar agora. Cortei tudo. Antes de tirar, eu percebi que a barra ali estava um pouquinho torta, então eu uso o esquadro. Como é um modelo quadradinho, né? Coloco o esquadro ali na lateral e vou acertar a barra. Feito isso, agora eu tiro a parte das costas, vou separar, reservar ali e dobro novamente esse tecido para agora fazer a parte da frente.
Ali tá o risco base do ombro e agora eu vou tirar 1,5 cm para baixo. Eu defini o decote, um decote V. Poderia ser um decote redondo, um decotinho careca ali, mas eu preferi um decote V. Aí você vai definir a altura que você quer esse decote. Eu resolvi entrar ali mais 1 centímetro, porque eu lembrei que eu vou colocar ali o punho. Senão ia ficar muito fechado. Então eu abri ali o decote um pouquinho, 1 centímetro, e vou marcar 24 centímetros a profundidade do meu decote. Você pode riscar direto ou pegar a régua mesmo ali para fazer o seu risco mais retinho. Como eu entrei um pouquinho na parte da frente, então eu lembrei que eu tenho que entrar um pouquinho também, cavar um pouquinho mais o meu decote ali no ombro, na parte das costas. É só cavar, a profundidade vai continuar a mesma, tá? Corto o decote da frente. E agora eu vou mexer na cava da frente. A cava da frente ela é um pouco mais decotada, mais cavada que a parte das costas. Então eu entro ali 1,5 cm. Só naquela partezinha da cava. Embaixo é o mesmo tamanho e o ombro também é o mesmo tamanho. Então entrou ali 1,5, só cortar. Isso aí. Eu vou fazer a costura desse pullover todo na máquina doméstica, tá? Se você não tiver overlock, aí não tem desculpa, dá pra você fazer. E essa é uma malha legal de costurar, não desfia, não precisa fazer zigue-zague, então é um trabalho relativamente fácil, bem fácil. A largura do meu punho ali da cintura, como que é mais fácil? É você dobrar ele ao meio, porque ali tá só a frente, né? Então você dobra e diminui ali na lateral uns 3 dedos menor que a largura do seu pullover. Separei ali o punho para barra e sobrou aquela tira ali. Essa tira eu vou deixar ela da mesma largura que a minha tira mais estreita, que é 6 centímetros, porque esse pedaço que sobrou, ele vai servir para uma das cavas. E com a tira que tá ali maior, eu tiro da outra cava e o que sobra vai pro meu decote. Eu gosto de colocar a minha linha dentro de um copo, de uma caneca, de uma xícara, para a linha não ficar virando, tá? Depois você escolhe o ponto. Na sua máquina zigue-zague tem um ponto que chama ponto elástico, que ele é um ponto que ele costura reto, mas ele vai e volta, vai e volta. Então ele é um ponto pequeno, mas quando você estica a malha, ele não arrebenta. Você pega um retalhinho de tecido e testa esse ponto antes de começar a costurar. Tá vendo? Testei, deu certinho. Então agora é só mãos à obra. Mais uma dica. Esse ponto, ele costuma, como ele vai e volta, ele dá uma enganchadinha na máquina. Então o que você faz? Você coloca um retalhinho de tecido, começa a costurar nesse retalho e depois você vem costurando o seu tecido, porque aquele retalhinho que você já costurou um pedacinho, você vai puxando, ele te ajuda a fazer o seu tecido andar e não enganchar ali na máquina. Eu usei como margem o pezinho da máquina mesmo, tá? Então eu guiei o tecido bem na beirinha ali do pezinho da máquina. Essa foi a minha margem, que é cerca de 1 centímetro de costura. Sempre eu começo com um retalhinho, costuro um pedacinho no retalhinho,
para poder eu conseguir costurar um pedacinho ali, dar o retrocesso na máquina e ajudando com a mão. Essa parte é um pouquinho mais demorada do que uma costura normal, porque esse ponto ele é pequenininho e ele vai e volta, como eu já falei. Mas é muito legal porque não arrebenta na malha, ó. Não precisa fazer zigue-zague depois, porque a malha não desfia. Costurei, fechei a pala, que agora eu vou aplicar na cintura. Dobro ao meio e dou um piquezinho para marcar. Esse piquezinho, um vai na lateral e o outro, a parte da emenda, vai na costura, certo? Então eu pego o pique, junto ali as partes e coloco do lado na costura lateral. E prendo com alfinete para não perder essa marcação. Agora eu pego costura com costura ali e vou colocar na costura lateral do outro lado. Fazendo isso, agora é só colocar na máquina, começar a costurar e ir esticando um pouquinho, porque o punho da cintura tá menor do que a largura do pullover. Acerta ali, dá uma esticadinha e vai ajudando do outro lado com a mão para ele ir bem firminho. Agora é só esticando e vai dar toda a volta na parte de baixo. Olha como já tá legal. Agora é a parte do decote. Eu junto ali, ombro com ombro, prendo com alfinete para poder marcar certinho o meio das costas, dou um pique para marcar. E agora eu vou medir o punho que vai no decote. Meço a tira. Dobro ali e deixo 2 dedos a menos que o tamanho do decote, porque eu quero que dê uma leve franzida. Não vai ficar franzido, mas diminui um pouquinho, sabe? Cortei e é um decote V. Então como que eu faço? Eu junto ali as partes, ó. Vou prender com alfinete para não perder essa marcação e vou cortar bem no meio, ó, em linha reta. O resultado fica parecendo uma bandeirinha, ó, as duas pontas. Vai juntar e vai passar a costura nessa parte. Começo com o meu retalhinho de tecido ali, porque aqui a ponta é fininha, então para não ter perigo de enganchar, ó, até ajudei com a tesoura um pouquinho. Costura, vai até o meio certinho, abaixa a agulha, vira e faz o final. Dobro, dou um piquezinho ali para marcar o meio das costas. Abro as costuras ali na frente e vou prender um alfinete aí, que esse aí vai pro meio da frente do meu decote. A parte do pique eu vou dobrar, pique com pique, e vou alfinetar, prender com alfinete ali no meio das costas. Agora eu vou marcar costura, pego bem a parte da costura e vou colocar bem no meinho do meu V e deixo com o alfinete marcando bem o meu meio.
Você vai vir com a linha, tá vendo? Que tá bem retinho, decote para um lado, punho para o outro, mas você vai descendo na linha reta e vai com a costura até chegar na costura, encontrando ali o meio. Abaixa a agulha, vira agora o tecido e vira o punho da gola para ir para o outro lado. E é só ir esticando a parte do punho um pouquinho. Um pullover bem estiloso e bem fácil de fazer. Então, se você já está gostando desse vídeo, não esquece de deixar o seu like para mim, tá? Compartilha com uma amiga e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Vai esticando e vai passar em todo o decote. Para fazer a cava é a mesma coisa. Dobra, mede na cava um detalhezinho. Agora você não vai colocar costura com costura. Essa parte aqui você vai fechar embaixo o punho. Essa costurinha do punho vai encontrar com a costurinha de baixo da cava. Mas a parte do ombro tem um detalhezinho diferente, ó. Fiz o pique para marcar o meio do meu punho de cava. Agora ali, ó, lembra que tem uma caidinha do ombro? É um pouquinho mais para frente, então você tem que dobrar e dar o piquezinho no meio dessa caidinha, ó lá. Para poder você colocar o punho e ele não ficar torto. Alfineta ali para não perder a marcação. E agora é colocar aí, dar uma leve esticadinha nesse punho para ele caber nessa cava. Agora vai sempre assim, acertando o punho, uma leve esticadinha só no punho, deixando o tecido de baixo solto. E vai costurando e vai dar toda a volta nessa cava. A parte interna vai ficar assim, ó. Não precisa de acabamento, de fazer zigue-zague, porque a gente está fazendo aqui na máquina doméstica. Se fosse overlock, ia estar com a costura de overlock ali. Se você quiser deixar assim, pode deixar assim. Mas depois eu vou fazer um ponto decorativo. Eu quis fazer um charme a mais nesse pullover. Então eu quis colocar um ponto decorativo. Esse ponto decorativo você pega um retalhinho seu e vai testando os pontos que você tem na sua máquina. Para fazer ele, então você vai dobrar toda a parte da costura para dentro do pullover, não para o lado do punho, para o lado do pullover. Você vira e vai costurando bem na beirinha. É muito importante você prestar atenção nisso, para ficar um acabamento bonito. E eu coloquei uma linha contrastante. Onde eu estou colocando aí a pinça, é para mostrar para você que o final onde bate a costura ali da agulha, ó, onde a agulha está batendo, é o finalzinho, o encontro do meu punho com o meu pullover, o acabamento ali. Então a costura tem que bater bem nessa beirinha para ficar um acabamento bonito. Então é só ir guiando ali a agulha no finalzinho. Se você ainda não me segue no Instagram, segue lá, debora.risanto. Também tem dica bem legal por lá, tá? Agora é só fazer esse ponto decorativo que você escolher em toda a volta e no decote. Eu estou fazendo a parte do decote agora e vou colocar um alfinetinho ali para marcar bem o meio, para ele não ficar torto, não ficar feio. Então eu deixo essa agulhinha para eu saber até onde eu posso ir para poder eu virar. Se fosse um decote redondo, não precisaria disso, mas como é um decote V, eu tenho que parar a agulha bem no lugar certo, por isso o alfinete. Marquei ali, tiro o alfinete, viro e continuo o meu processo. Você poderia fazer esse ponto decorativo também com a linha da própria cor do tecido. Não vai aparecer muito, mas também já dá um acabamento melhor fazendo isso, tá? Mas eu quis fazer com uma linha diferente, dar um contraste diferente. Então, o meu aí,
Ele tem uma mescla de pink com vinho e foi a cor que eu usei ali, a cor mais forte. E esse é o acabamento final depois do ponto decorativo. O avesso vai ficar assim. Do lado direito tá aqui, com ponto decorativo, bem feitinho, um pullover super estiloso e bem fácil de fazer. Então, se você curtiu, não esquece de deixar o seu like para que esse vídeo possa ir para mais pessoas. E esse é o resultado do nosso pullover. Então, se você gostou, compartilhe com os amigos e deixa comentário para os próximos vídeos. Tchau!